Capítulo 19. É verão lá fora. A clínica da escola estava tranquila. Por dentro, a atmosfera estava tensa e até mesmo os sons fracos de sua respiração eram audíveis no ar quieto. Embora o grau tenha variado, havia claramente uma força entre os dois que atraía um para o outro. Incapaz de determinar qual poderia ser essa força estranha, Mika pegou sua saia limpa e a enrugou. Depois de confirmar que a enfermeira tinha ido embora, Najak rapidamente pegou um cotonete desinfetante e um band-aid e sentou-se em frente a Mika. À medida que o forte cheiro de álcool se dissipava, Mika começou a tossir. Ela estava praticamente suando com a tensão sufocante. Tudo bem, eu faço isso. A mão de Najak puxou para trás antes que ela pudesse tirar as pinças estéreis dele. Não vou te perguntar nada, disse ele tentando tranquilizá-la. A mão dela parou no meio do ar. Ela sabia exatamente do que tinha medo. Saber disso a deixou ansiosa, mas também foi por isso que as promessas contundentes de Najak era reconfortante. Eu não vou perguntar. Então fique quieta. Mika deu-lhe um pequeno aceno e colocou as duas mãos na cadeira. Vendo a reação dela, Najak pensou em como delicadamente ele tinha falado com ela antes. Se ele soubesse que ela ficaria tão desconfortável, ele não teria revelado que tinha ouvido a conversa dela com Kronk. Toda vez que o cotonete desinfetante tocava sua ferida, Mika sentiu uma dor ardente. Ela tentou não chorar, mas o pequeno grito que escapou através dos seus dentes afiados era muito alto para Najak. Isso dói? Isso arde. Desculpe. Mika inclinou ligeiramente a cabeça para o pedido de desculpa de Najak. Ele sentou-se na frente dela com a cabeça inclinada em direção ao joelho dela, e ela não conseguiu entender sua expressão. Por que você está arrependido? Eu quero ser mais gentil, mas isso é o máximo que eu consigo. Najak tinha um olhar dolorido no rosto e sua voz era muito séria. Mika não pôde deixar de rir. Najak não tinha ideia do porquê ela estava rindo, mas ele esperou pacientemente que ela parasse. Você terminou? Sim. Então não se mexa. Seu tom era silencioso e de fato, mas suas ações eram extremamente gentis. Mika pensou que era surpreendentemente semelhante a Khan a esse respeito e se perguntou se eles poderiam realmente ser irmãos. Por que ele foi tão gentil com ela? Olhando para trás, ele tinha sido assim desde o início. Najak descartou o band-aid da sua embalagem e o colocou cuidadosamente sobre sua lesão. Ele meticulosamente se certificou de que o band-aid fosse colocado corretamente para que não caísse mais tarde. Depois se afastou silenciosamente de Mika. Mantendo sua promessa de que ele não pediria nada a ela não parecia muito difícil para Najak. Ele e Mika eram o tipo de pessoas que corajosamente apoiariam qualquer coisa independente da dificuldade. Enzi considerava isso como rigidez e inflexibilidade, mas Najak estava assim há muito tempo. Uma brisa fresca soprou de algum lugar e o longo cabelo de Mika passou pelo queixo e balançou no ar por um momento. O que eu devo fazer? Mika quebrou o silêncio primeiro. O joelho dela latejou. Sabendo como era difícil para ela perguntar, Najak não deu uma resposta precipitada. Havia medo em sua voz quieta, mas também uma determinação em suportar. Ela persistiu sozinha durante grande parte da sua vida. Houve um momento em que ela precisava desesperadamente de ajuda, mas mesmo em tempos tão difíceis, ela tinha perseverado sozinha. A loja Ryan é tudo para minha avó. Ela nasceu nessa cidade e seu único desejo é morrer aqui. Mas a única coisa que eu posso fazer é separar a Khan do resto de vocês. Não é ridículo? Frustrada, ela falou rápido e vagamente. No entanto, Najak, sentado silenciosamente na frente dela, não fez nenhum movimento e não parecia agitado. Ele simplesmente recebeu a mensagem de Mika, silenciosa e imóvel. Não é justo que eu mesmo não possa fazer nada sobre Kong. Ele está tão confuso que eu nem sei por onde começar. Sim, talvez fazer um exemplo dele não fosse suficiente, disse Najak quebrando seu silêncio. Ele poderia estar apenas murmurando para si mesmo, ou poderia ter sido um aviso. De qualquer forma, Mika não entendeu bem o que ele quis dizer. Ela também se sentiu da mesma maneira como falou com Kronk, mas algo claramente aconteceu entre eles que ela não conhecia. Visto de perto, os olhos de Najak eram castanho acinzentado. Seus olhos não estavam sorrindo, mas os cantos dos seus lábios vermelhos se enrolaram para cima como se ele estivesse contemplando algo. Najak virou um pouco para olhar para a janela, e a voz dele estava cheia de resignação. Os humanos simplesmente não mudam, não é? Mika mergulhou em seu estudo por alguns dias. O semestre estava de fato chegando em breve, mas ela nunca tinha sido tão absorvida em seus estudos antes. Talvez fosse para esquecer algo ou ganhar algo.
Mas ela seguiu em frente, abandonando as refeições e o sono adequado. Ela nunca saiu da sala de aula, a menos que o professor a mandasse, nem mesmo para ir para a cafeteria. Ela permaneceu colada na sua cadeira, focada apenas em seus estudos. Cano foi o único que se preocupou com ela. Ei, faça alguma coisa, disse Enzi com frustração, cutucando o braço de Can. Se Mika continuar assim, ela vai desmaiar do excesso de trabalho, não acha? É realmente tão terrível não ser a melhor da classe? Theo perguntou ansioso e preocupado. Acho que a desnutrição vai atingi-la antes do excesso de trabalho. Até Najak mostrou preocupação com o bem-estar de outras pessoas, algo que ele nunca fez. Incapaz de parar de se incomodar, Kan finalmente pegou uma caixa de leite doce que Mika gostava e se aproximou da sua mesa. Mika continuou trabalhando em seu problema um após outro, não percebendo a presença de mais ninguém. Kan não tinha ideia do que estava a deixando tão irritável. Somente quando ele colocou o leite na mesa dela com um baque alto, Mika olhou para Kan por um segundo, mas foi só por um segundo. Faça uma pausa, Mika. Você pode realmente entrar em colapso. Estou bem. Isso não vai me matar. Não se preocupe. Kan não pode deixar de notar que Mika não o olhou nos olhos. Ele julgou que fazer mais perguntas poderia machucá-la ainda mais. Isso foi puramente baseado em seu instinto e intuição. Ele não podia perguntar o que ela estava escondendo ou o que estava incomodando tanto. Mika viria até ele quando fosse a hora certa. Como ela sempre fez, ela apareceria diante dele com novas suturas nas feridas que ela havia sofrido sozinha. Kan retornou a seu assento sem ter feito nenhum progresso. E se perguntou a ele: era sempre assim durante o período da prova? Kan ficou desconcertado porque Mika nunca tinha ido tão longe antes. Ele deliberou sobre como responder, mas não conseguia encontrar a palavra certa. Eu não sei. Vocês não são amigos? Eu realmente sei alguma coisa sobre ela. De repente ocorreu a Kan que ele poderia não saber nada sobre quem Mika realmente era. Deu bater nela na parte de trás da cabeça? Enzi murmurou e seu queixo apoiado em sua mão enquanto olhava para Mika, ainda absorvida em seu trabalho. Kan deu a ele um olhar penetrante. Ele sabia que Kan estava olhando para ele, mas ele não se importou e continuou com seu olhar ainda fixo em Mika. Sou um especialista em coisas tão perversas, você sabe. Enzi deu um sorriso leve e indecifrável. Mika estava completamente consumida por seu estudo, quase sem saúde, como se precisasse desesperadamente de algo para se ocupar. E era verdade. Mika estava perseguindo e agarrando qualquer coisa para preocupar totalmente sua mente. Mas era tão inútil e fútil quanto tentar derrubar uma nuvem. O resultado foi anunciado no dia seguinte às provas. Mika olhou para o quadro de aviso da escola e percebeu que todo o tempo que ela dedicou a estudar tinha sido em vão. Mika ficou imóvel na frente do quadro de aviso, olhando para ele em branco por um longo tempo. Essa foi a primeira vez que ela não veio em primeiro lugar em todo o seu tempo na escola secundária de Greyville. Ela ficou em segundo lugar. Segundo. Ela sempre tinha ficado em primeiro e agora ela estava em segundo. Ela não se jogou em seu estudo para manter o primeiro lugar porque essa quantidade de esforço não deveria ter sido necessária para mantê-lo de qualquer maneira. Olhando para o resultado, foi difícil para Mika identificar as emoções que sentia, seja desamparo, desânimo ou apenas raiva. A pior parte foi o nome escrito acima dela em primeiro lugar. Como poderia ser ele? Você voltou a seu sentido agora? Enzi lentamente se aproximou de Mika e ficou ao lado dela, e ele bocejou casualmente. Ele tinha um pedaço de doce na boca e nem se preocupou em olhar para a lista. Somente quando ele percebeu do que Mika estava focado, ele olhou para o que estava na frente dele. Ele escaneou aproximadamente as fileiras do quadro de aviso como se estivesse olhando um artigo desinteressante. Ele não parecia surpreso de forma alguma. Como você está lá? Mika tinha perdido suas palavras. Como esse cara ficou em primeiro lugar? Um cara perpetualmente preguiçoso e descontraído que aproveitou toda a oportunidade para dormir. Mika finalmente percebeu o que estava sentindo. Foi claramente traição. O que ele acabou de dizer? Você voltou a seu sentido agora? Alheio de como Mika se sentia, Enzo olhou para ela silenciosamente por um momento e depois sorriu. O quê? Você me vê de um jeito diferente agora? Sim, você parece um idiota. Mika exclamou friamente. Como sua nota poderia ser tão alta quando ele passava metade do seu tempo procurando lugares para dormir? Não só isso, mas sua pontuação foi significativamente maior do que a dela em segundo lugar. E ainda mais frustrante, todo mundo estava falando sobre o quão difícil a prova de matemática tinha sido dessa vez.
mas Enzi recebeu uma pontuação perfeita. Está chateado? Ele perguntou ali. Ah, o que é isso? Ah, nossas notas já saíram. Sem notar ao seu arredor, Theo correu no final do corredor e ficou inocentemente em frente ao quadro de aviso. O Enzi é o primeiro. Que surpresa. O quê? Como você pode dizer isso como se fosse óbvio? Theo apenas fez um comentário imediato, mas Mika bateu nele com os olhos arregalados brilhantes. Assustado, Theo recuou desajeitadamente e deu um pequeno sorriso. O que é? Theo disse. Ele olhou para Mika e não entendendo qual era o problema. Enzi é um gênio, Mika. Apesar de às vezes ele adormecer durante o exame e fazer bagunça. Mika não conseguiu entender como ele podia dizer uma coisa tão ridícula com um rosto sério. Como Theo havia dito, Mika agora estava diante de um gênio e ela se sentiu atordoada. O quê? Você quer que eu fique em último lugar na próxima vez? Enzi provocou Mika rolando alto o doce duro em sua boca. Não, disse Mika imediatamente levantando a mão e assinando com recusa. Foi uma situação estranha e chocante, mas Mika se sentiu um pouco mais leve de alguma forma. Ela perdeu seu lugar em primeiro lugar, mas conseguiu esquecer tudo sobre sua culpa e dor por um tempo durante o período de estudo extremo, exaustão e trabalho duro sem fim. Você sabe por que eu resolvi todos esses problemas irritantes? O pé de Enzi bateu levemente no de Mika. Ele ficou na frente de Mika, se abaixou até o nível dos olhos dela e disse: Porque eu queria te mostrar que não importa quantas noites você fique sem dormir, ou por quanto tempo você fique colada na sua cadeira estudando, não importa quantas vezes seu nariz sangre, é tudo inútil. Você não vai me vencer. Nunca. Foi difícil determinar se isso era confiança ou arrogância, mas olhando para a expressão de Enzi, não parecia nenhum dos dois. Seu rosto estava composto como se ele estivesse apenas afirmando um fato. Isso é exatamente quem ele era. Claro, Mika não pôde deixar de ficar com raiva. Você transferiu para essa escola para arruinar minha vida? Então apenas coma, disse Enzi do nada. Os olhos de Mika caíram. Durma, desfrute de uma caminhada lá fora, ria, brinque, como seu humano. Foi por isso que ele fez isso. Foi tudo de propósito. Ele resolveu a questão das provas que normalmente não teria feito para que ela pudesse sentir a sensação de derrota e, paradoxalmente, aliviar seu fardo. Izzy moveu seus olhos castanho e verdeados lentamente como se quisesse que ela o seguisse. Ela seguiu o olhar dele e olhou para a janela. É verão lá fora. Tudo é exuberante e cheio de vida. A mão grande de Izzy empurrou ligeiramente a de Mika para trás. Mika involuntariamente avançou e entrou na luz solar quente. Como Izzy disse, o verão estava em pleno andamento lá fora.